Oi, pessoal! Hoje estou aqui para falar dos meus 63 anos. Tem pessoas que não gostam, né, do dia do aniversário. Eu já gosto demais. Eu curto aniversário, eu curto receber os parabéns, eu gosto do dia, me alegro bastante, mas também é um dia que eu faço algumas reflexões, né? Principalmente eu gosto de lembrar do que passou, mas não com tristeza, mas para avaliar o que eu posso melhorar daqui para frente. Mas em especial eu tenho me lembrado bastante nesses dias lá da minha infância, né? Eu sou de Belo Horizonte e eu passei uma infância muito feliz. E um dos lugares que eu lembro muito é a casa da minha avó, no bairro de Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Minha avó foi uma daquelas mulheres que marcou muito a minha vida e eu creio que de muitas filhas, dos netos, quando falo muitas, porque a minha família tudo é grande, eu sou de uma família com 9 irmãos, a família da minha mãe ao todo eram 8, né? Então tudo lá na minha família era tudo muito grande, né? E eu tenho algumas lembranças muito significativas da minha avó. Minha avó foi aquela mulher que ela na rua ela socorria as grávidas, ela chegou a fazer partos, ela curava umbigo, ela separava a briga de moleque na rua, ela ajudava casais, ela separava a briga de casais, tudo que ela poderia fazer para o bem da pessoa, ela sempre fez. E essas lembranças, elas são muito bem guardadas e eu creio que muitas dessas lembranças até hoje fazem um significado grande na minha vida. E eu creio que eu aprendi muitas coisas com a minha avó, principalmente amar o próximo, principalmente socorrer os mais necessitados. É um legado que ela deixou muito forte para mim. Mas lembrando um pouco da casa da minha avó, dos encontros de família, que eu amava ir para a casa da minha avó. Imaginem vocês, naquela época nós éramos 8 irmãos, né? Meu pai não tinha carro, né? Então minha mãe ficava numa ponta, o meu pai na outra e meu irmão mais velho morando no meio. E quando a gente descia de um ônibus para atravessar aquela Avenida Afonso Pena, para quem conhece Belo Horizonte, e meu pai falava, atravessei-os, aí saía a filharada toda atravessando, aí fechava o sinal, a gente parava, quando abria de novo, era aquilo novamente. E aí a gente passava alguns domingos, né, festivos na casa da minha avó, nós íamos todos arrumadinhos, chegávamos lá, a gente colocava roupa de brincar, brincávamos até, e no fim do dia a gente voltava. E algumas coisas muito legais, né, da minha infância. Minha avó criava porcos e nessas datas comemorativas ela sempre matava uma porca para fazer aquela carne, para fazer o tocinho, para fazer aquele almoço grande para todos nós, né, da família, amigos. Sempre tinham mais pessoas além da família. E aí, aquele almoço era uma coisa muito legal. E era muito interessante porque a gente sabia o dia que ela ia matar o porco, né, para aquela festa. E a gente de madrugada já ouvia ali os gritos, né, porque a gente sabia que já tinha coisa ali pela frente. Então, essas lembranças sempre ficaram marcadas na minha vida. Mas eu também não esqueço da minha avó. Quando eu falo minha avó, eu incluo muito meu avô Bilico também. Minha avó chamava Maria. Mas eu não me esqueço deles, né, de uma época que nós estávamos no interior de Belo Horizonte, na cidade de Itabira, e depois, por uma ocorrência da vida, precisamos voltar e nós estávamos assim numa situação financeira bem difícil. E a minha avó ela desfez, né, de 2 chiqueiros dos porcos, e ali ela fez uma cozinha, uma copa, né, em Belo Horizonte a gente fala copa, e um banheiro para nossa família. E do outro lado, ela construiu um quarto para nós 5 irmãs. Aquele momento ali foi um momento onde a minha avó mais uma vez demonstrou o grande amor dela com o próximo e principalmente com a família, no caso os meus pais e a gente. E passamos ali alguns anos até que a gente pudesse ficar mais independente e saímos para uma outra casa. Mas esses anos morando ali com a minha avó também eu tive muitos aprendizados, né? Ela cuidava de uma certa forma da gente como um todo, mas ela respeitava muito a criação dos nossos pais, né? De como eles conduziam a criação de cada um de nós.
Então essa infância foi marcada assim por momentos muito especiais e de muitos aprendizados. Depois eu cresci um pouco mais, né? Aos 15 anos eu aceitei a Jesus como meu Salvador e eu digo que foi a melhor experiência da minha vida, de ter encontrado a Cristo. Eu sempre temi a Deus porque eu fui criado numa família religiosa, mas eu decidi seguir a Cristo a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia. Eu decidi que eu gostaria de seguir mais esse caminho e de ser uma missionária. Então foi um marco muito grande na minha vida. Logo depois disso eu conheci um grupo de jovens, né, na igreja onde eu congreguei. Depois eu conheci a Missão Vencedores por Cristo, pude participar da 33ª equipe e depois me tornei missionária junto com meu marido, onde eu conheci também na missão. E depois disso, depois de 5 anos, a gente servindo a Deus em Vencedores por Cristo, nós tivemos nossos filhos, né, presente de Deus na nossa vida, a Mariana e o Bruno. Eu os amo muito e eu sei que Deus tem feito grandes coisas na vida deles, né? Muitas dificuldades, mas também muitas alegrias. E para mim e para o Assir, eles realmente são filhos amados na nossa vida. E as coisas foram continuando, eu continuei sempre servindo na missão, trabalhei na Igreja Batista do Morumbi, trabalhei na Igreja Batista Nações Unidas, onde hoje o Assir e eu somos missionários, continuamos ali no trabalho, na Itália. Trabalhei na Igreja Chinesa Cabo Verde, onde eu também aprendi muito com os chineses, muito. Até hoje ainda eu tenho um pequeno grupo dessa igreja. E agora a gente, né, há quase 2 anos, temos estado na Itália, na cidade de Rimini. Atualmente estamos aqui no Brasil, em função da pandemia e algumas outras situações. Mas nesses últimos 2 anos a nossa experiência ministerial ficou bem focada lá na Itália, né? Após praticamente 12 anos de sonhos, de orações, pedindo a Deus uma porta aberta, e Deus abriu a porta. E agora a gente está aqui, né, nessa situação, como muitos de vocês, numa pandemia, assim, a gente poder fazer tantos planos, mas podendo viver um dia de cada vez. Mas graças a Deus que nesses anos todos, desde que eu aceitei Jesus como Salvador, eu nunca parei de servir, né? E essa sempre foi a minha oração. Senhor, nunca me tire esse desejo de servir ao Senhor, servir as pessoas, fazer o meu melhor. E até agora, né, desde 15 anos, são 63 anos, Deus tem permanecido comigo e essa promessa do Senhor na minha vida tem se cumprido. E agora a gente está aqui no Brasil, né, com o sonho de um dia voltar para a Itália, porque a Itália também tem um significado muito grande para a gente. Nós iniciamos um trabalho que nós achamos que nós não concluímos, que Deus ainda tem muita coisa para nos usar lá. Mas como o tempo é dele, a gente tem que esperar o tempo certo. Mas enquanto estamos aqui, estamos servindo a Deus, estamos servindo as pessoas, graças a Deus pela internet, porque eu posso estar assim em contato direto com a Itália. Atualmente, praticamente, eu tenho uns 6 encontros lá, né, com as mulheres, os cultos de oração, o culto dominical, os aconselhamentos. Então, Deus assim não tirou de tudo, né, a Itália da minha vida, da nossa vida, né, o Assir e eu. E estamos esperando, né, aquilo que Deus tem. Mas falando um pouco de avaliação, de projetos, né, eu tenho ainda muitos sonhos, né? Eu faço sempre um projeto a longo prazo, mas Deus vai realizando aquilo que Ele quiser realizar. Mas eu tenho muitos sonhos ainda. Tenho o sonho de poder fazer mais algum curso, tenho o sonho de poder desenvolver outras áreas assim na minha vida e, acima de tudo, deixar Deus trabalhar de uma forma bem significativa no meu interior, trabalhando cada dia mais no meu caráter, trabalhando assim nos meus sonhos, né, de tudo aquilo que Ele ainda tem para mim enquanto eu estiver viva.
Então, aos meus 63 anos, eu só posso dizer que eu sou uma pessoa muito realizada em tudo que eu faço. E falando assim, parece que tudo é e foi muito fácil. Não, nada é fácil na minha vida, mas com muita fé, com muita esperança, eu creio que ainda muitas alegrias, muitos aniversários virão pela frente. E eu quero encorajar você a sonhar, encorajar você a planejar, porque vale a pena poder planejar aquilo que está no coração, né? E Deus vai realizar aquilo que Ele quiser realizar. Deixo aqui o meu abraço. Esse aqui é o canal da Lu. Se você ainda não se inscreveu, canal da Lu, caminhando, contando e cantando, se inscreva e participe aqui dos nossos vídeos. Um abração.